Já vou passar a palavra aí pro Marco Antônio. Marcão do canal Vasco Melhor do Mundo. Obrigado, Marcão aí. Tamo junto, tá? Bem-vindo, meu amigo, mais uma vez aí. Já deixa teu boa noite e a pergunta aí pro Marcelo Borges. Boa noite, Fabinho. Obrigado aí pelo convite. Boa noite, Marcelo Guide. Boa noite, André. Boa noite, Léo. Boa noite, Marcelo. Deixei por último porque é um cara especial. E vamos lutar por esse Vasco aí, entendeu? Só de falar assim já é especial. Porque tem que brigar pelo Vasco. E você já respondeu metade da primeira pergunta que eu tinha para você, que era exatamente isso. Você entrando, constatando que, na verdade, é meio a resposta, constatando que você pouco pode fazer para mudar esse contrato da SAF nessa situação. Como que você pensa em agir para cobrar o mínimo de retorno dos dirigentes da SAF, tá? Para os vascaínos, para que deem títulos, resultados prometidos durante e quando da votação da SAF. Tá? Para o Vasco não deixar o Vasco ser só um mero fornecedor de jogadores para venda para a empresa, lucro para a empresa. Como você pensa nesse aspecto, nessa conjuntura de você não ter como mexer no processo, que eu sei que é uma situação, o contrato é uma questão jurídica, é uma questão complicada de você mexer. Primeiro, contratando e convidando o Luiz Roberto Levenciano para ser o agente do Vasco dentro da SAF. Não existe pessoa mais indicada e mais correta, mais preparada para ser o fiscal do Vasco dentro da SAF. Então, para ele estar nessa posição, a qual eu espero poder contar com ele, eu já estaria com a pré-condição dele não ser candidato a presidente. Porque se ele for presidente ou qualquer cargo dentro do Vasco, ele não poderia ser esse ator dentro da SAF. Seria isso. E aí, o outro é o normal, é fiscalizar o contrato, ver as brechas para poder ver algum tipo de repactuação desses contratos, desse contrato, né, desse fatídico contrato, deixar ele transparente a todos os sócios e torcedores, né? A minha prioridade é o sócio proprietário, haja vista que a gente teve o nosso direito totalmente cerceado de conhecer o contrato que vendeu o nosso clube, já o nome já diz, o sócio proprietário, né? Mas fiscalizar. E para mim não existe agente melhor para essa parte de fiscalização da SAF do que o Levenciano ali no pé dos caras. Errado. Se eu puder complementar a sua pergunta. Muito bom. Tá muito alto o meu áudio, porque eu estou um pouco longe do notebook, eu estou gritando. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Beleza. Benício. Como você vê aí, ô Marcelo, você vê assim, os 30% estão em risco, porque a gente falou aí, você falou da compra dos 21%, só complementando essa pergunta aí, né? Você vê, se não tiver uma mudança de gestão esse ano, né? Pode ser que a gente perca os 20% aí, como é que você enxerga isso aí? É claro, foi legal você falar aí dos 21%, o Vasco retomaria o controle do futebol. Com toda certeza, se a gente não tiver um êxito na eleição agora, a gente vai perder os 20% que ainda é possível ser vendido. Não existe dúvida disso. Para isso, já estão fazendo os mesmos métodos, já estão deixando São Januário à míngua, já estão deixando todas as sedes do Vasco ferradas para justificar e iludir o sócio, e principalmente fazer uma força junto com a mídia ao sócio, torcedor e ao torcedor comum do Vasco, né, de que precisa vender logo tudo, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco não faz nada disso, o Vasco não vai manter a sede, aquela ladainha que a gente conhece, né, e que fez com que a gente entregasse a preço de banana o nosso futebol aí. Por mim, não teria vendido. Eu acho um absurdo ter vendido o futebol do Vasco. O Vasco é um clube gigante, é um clube de massa, um dos maiores clubes do mundo. É vergonhoso o pessoal que não apresentou um projeto, fez de tudo para ganhar a eleição, totalmente omisso, um conselho omisso. O que esse conselho tinha que ter feito era ter fiscalizado os caras que estão lá. Porque, afinal de contas, ninguém fez nada do que se comprometeu. Pelo contrário, eles já rebaixaram o clube. Né? Então é isso que... Eu acabei me perdendo um pouco na resposta em relação aos 30%, né? Isso. Eu acho que o projeto dos caras é depreciar o clube mesmo, para poder comprar os 20% também a preço de banana, e a gente vai ficar com os 10%, e isso vai asfixiando cada vez mais. A estratégia é justamente essa, asfixiar o clube associativo. Para isso a gente vai ter que ter uma fiscalização, uma auditoria contábil muito forte, para não existir nenhum tipo de cobertura de lançamento que justifica algum lucro, que repasse recurso
o Vasco Associativo. Exemplo, a própria venda do Andrei, né? A gente já viu que não foi tão correto o lançamento, que aqui tinha um valor e lá na Inglaterra o valor quase que dobrado em libra, né? Então a gente aí já tomava um fumo dessa parte da SAF para o Vasco Associativo. Sim, essa questão de São Januário foi tema aqui no Vasco Canadá na semana passada, que eu coloquei, São Januário estaria em risco, né? Mas deixa eu aproveitar o gancho aí desse tema aí que o Marcão levantou. A Mônica pergunta, independente de quem seja o presidente, Marcelo, você acha que o sócio tem que ter conhecimento do que se passa, né? Eu acho que o sócio tem que ter conhecimento de tudo. Para isso, a minha proposta enquanto tecnologia é que a gente tenha um ambiente paralelo ao que o Vasco passa para o sócio torcedor normal. Porque a gente, sócio proprietário, por exemplo, a gente não tem um ambiente nosso de sócio onde a gente acompanha em tempo real as coisas do Vasco. A gente não tem. A gente não tem TV, a gente não tem mais nada. Eu acho que o sócio tem que ter acesso a tudo. Beleza. É o que eu acho. Não, show de bola.